R$ 2 bilhões garantiram imagens espetaculares e uma história questionável, enquanto 0,1% disso garantiam imagens questionáveis e uma história espetacular. Como? Não sei. Só sei que foi assim. Os historiadores! Não foi por isso que vieram! A primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, terminou depois de muitas polêmicas, R$ 2 bilhões investidos na produção e 8 capítulos. Mas antes de falarmos sobre a série, permita-me 3 observações rápidas. Observação 1, eu não vou comentar sobre as polêmicas envolvendo as séries aqui, beleza? Observação 2, eu não vou considerar aqui a fidelidade entre a obra original e algo que está sendo retratado na série, beleza? Vou comentar só sobre a história que está sendo contada. Até porque não há comparação. São duas coisas completamente diferentes. Observação 3. Vai ter spoiler da série. E de mais tudo isso aqui. O Poderoso Chefão? O que um Poderoso Chefão e Breaking Bad tem a ver com os Anéis de Poder? Segura um pouquinho aí que você já vai entender. Recados dados? Então se inscreve no canal, aciona o sininho para você não perder nada do que está por vir. E já curte esse vídeo para chegar em muito mais pessoas. Ele já está trabalhando na segunda história autoral que vai compartilhar aqui com vocês. Então, dá essa força se inscrevendo agora no canal e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos. Beleza? Historiadores e historiadoras, bem-vindos! Boa parte do mundo inteiro conheceu o universo do Senhor dos Anéis através dos filmes A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E lá nos filmes a gente conhece personagens marcantes como o Sauron, o Senhor do Escuro, e o Criador do Anel. Conhecemos o Mago Gandalf, conhecemos o sábio Elrond, a quase deusa Galadriel e os fofos e pequeninos hobbits. Como esses personagens se tornaram tão carismáticos e inesquecíveis pra gente, eles voltaram para a série muito por ser já rostos conhecidos e muito querido para o público. Explorando esses personagens, com certeza a série está focada em mostrar a história de origem deles. Na série nós vemos a origem dos Anéis de Poder, como o próprio nome da série sugere. A gente vê a origem do Sauron e de Mordor, né, o reino dele por ali. Vemos a origem da Galadriel e a origem do que futuramente será os Hobbits, aqui representado pelos Pés Peludos. Até porque nos próprios livros, muito disso tudo aí está incerto. Eu estou ansioso, por exemplo, para ver a série apresentar a origem dos Nazgûl. Quem são esses líderes anãos e quais foram os seus destinos? E tem um outro grupo que vai ser muito bacana acompanhar a origem. Lembra desse povo aqui? Lembra que eles foram amaldiçoados por traírem o Isildur, que ainda é bem jovem na série? Então, vamos ver se a gente vai ver isso aí também, né? Sim, vai ser legal. Mas é aqui que entra o meu ponto. A série não está focada somente na história de origem desses personagens, mas talvez principalmente na história de transformação deles. Quem os personagens eram e em quem os personagens se tornaram e como tudo isso aconteceu. Porque eu não sei se você sabe, mas nós adoramos histórias de transformação, mesmo sem se dar conta delas. Quer ver alguns exemplos? Você já assistiu Os Fantasmas de Scrooge? Oh, sim, é um filme muito divertido e bem reflexivo, assistam. Sim, muito bom mesmo. Nós somos apresentados a Scrooge, que no início da história é um velho muito rabugento, que prioriza o dinheiro acima de tudo e de todos. Um tiozinho que mesmo rodeado do espírito natalino, que é quando a história se passa, não suporta crianças, não suporta familiares e não suporta a felicidade de ninguém. Por isso que tem uma vida tão solitária e infeliz. Até que nas vésperas do Natal, ele é assombrado pelo fantasma do seu ex-sócio, que o avisa que ele receberá a visita de 3 espíritos. Um espírito do passado da sua vida, um espírito do presente e um outro espírito do futuro. E tudo o que acontece com o velho Scrooge na companhia desses espíritos o faz refletir sobre como ele vive e o que é realmente importante na vida. Então no final da história a gente tem um Scrooge assim. Bem diferente, completamente oposto, contrastado ao Scrooge do começo da história. Outra história também muito impactante de transformação do personagem a gente encontra no Poderoso Chefão. Um clássico.
Esse filme é tido como um dos maiores de todos os tempos e tem mais de 50 anos. Então você está esperando o que para assistir esse filme? Pois é, né? Mas vamos lá. Michael Corleone é o filho mais jovem do Vito Corleone, um dos líderes da máfia italiana que atua nos Estados Unidos. Michael não quer fazer parte dos negócios da família. Seu pai também não quer que ele entre nesse mundo de crimes e seus irmãos mais velhos o ridicularizam por ele querer viver uma vida direita, ele querer estudar, formar uma família e se dedicar para o país. Então, o seu pai sofre um atentado e, junto de outros acontecimentos, Michael se vê forçado a tomar o lugar do pai como líder da máfia. Então temos outro personagem que sai daqui para cá, totalmente transformado e oposto em relação ao início da história. Temos também Walter White, um professor de química super careta, ferrado financeiramente, que tem que fazer bico lavando o carro dos próprios alunos que, zombam dele o tempo inteiro. Mas depois de ser diagnosticado com câncer de pulmão e, depois de várias loucuras, esse personagem, Walter White, se transforma em Heisenberg. De novo, completamente transformado e oposto ao personagem que a gente conhece no começo da história. Mas por que eu tô falando tudo isso aqui agora? Pois bem, os acontecimentos do filme O Senhor dos Anéis se passam mais ou menos 3.000 anos depois dos acontecimentos da série Os Anéis de Poder. Ali, repito, foi onde o mundo conheceu os personagens como a Galadriel, por exemplo. Nos filmes, ela é uma figura quase que divina. Há um esplendor na sua presença, as luzes das estrelas refletem nos seus olhos. Ela é ponderada, ela é sábia, poderosa, mas é um personagem completamente diferente e oposta à Galadriel apresentada na série, que se passa 3.000 anos antes. Na série, dá pra dizer que ela é imatura, impulsiva, às vezes descontrolada e em alguns momentos até egoísta. Ou seja, com certeza os idealizadores estão construindo o arco do personagem entre a Galadriel do começo da história para essa Galadriel, exatamente como nos personagens que eu citei dos filmes anteriores. E o que é da hora é ver os acontecimentos que vão causar essa transformação, assim como nos filmes, nas outras obras. O mesmo acontece com Gandalf. Nos filmes, conhecemos um mago que parece que conhece todos os povos e tudo que acontece na Terra-média. Ele inspira as pessoas e é amigo de animais, homem que se transforma em urso, humanos, anãos, magos e elfos. Já na série, ele mal sabe falar. Ele não sabe lidar com as pessoas à sua volta, não conhece nada e nem sabe lidar com os seus próprios poderes. De novo, uma imagem contrastada ao Gandalf que nós conhecemos. Algo muito parecido acontece com Elrond. Nos filmes, um elfo mega sábio, capaz de unir ali todos os povos em prol da destruição do Um Anel. Na série, ele é quase um estagiário, é tipo um jovem aprendiz do rei Gil-galad lá. De novo, contraste entre o começo e o fim da história. E o que dizer dos hobbits? Eles vivem em residência fixa, são super unidos com a sua pequena comunidade, adoram ficar de boa em sua toca, conversar, fumar um cachimbo de vez em quando. E aventuras, cara, com certeza não é para eles. E as suas tocas são impecavelmente limpas e organizadas. Já os pés peludos, o povo que dá origem aos hobbits, são exatamente o oposto. Não possui residência fixa. Pelo contrário, por uma questão de sobrevivência, eles precisam peregrinar. Até há uma organização aqui, mas eles vivem improvisando. Não possuem nenhum estoque de comida como os hobbits. E diferente dos pequeninos dos filmes, vivem sujos. De novo, uma proposta de transformação de personagens completamente opostos. E vai ser super interessante ver como essa galera aqui se transformou nessa galera aqui. Infelizmente, provavelmente, a segunda temporada da série Os Anéis de Poder vai ser só em 2024. Então a gente vai ter que esperar um bom tempo para ver como tudo isso aí se desenrola e se transforma. Mas me diz aqui nos comentários o que você achou da primeira temporada e quais são as suas expectativas para as próximas temporadas aí. 2 bilhões de reais garantiram imagens espetaculares e uma história questionável, enquanto 0,1% disso garantiu imagens questionáveis e uma história espetacular. Eu sei que vivemos na era da imagem. Eu sei que as pessoas adoram postar a imagem do seu dia a dia, a imagem das suas viagens e até a imagem do que estão comendo.
Eu sei que os sites mais acessados no mundo têm a ver com imagem. Eu sei que a gente tem a imagem de um foguete atingindo um meteoro. E temos até a imagem de um buraco negro que está a 50 milhões de anos-luz daqui. Realmente, essa é a era da imagem. Mas me parece que, ultimamente, muitas produções cinematográficas têm se dedicado somente nisso. Somente em imagens espetaculares, mas numa história pouco espetacular. Somente em efeitos especiais, com imagens especiais e uma história pouco especial. No caso dos Anéis de Poder, por exemplo, eu tenho certa dificuldade de me conectar com os personagens. Eu tenho dificuldade de sentir as dores do personagem, eu tenho dificuldade de torcer por eles, eu tenho dificuldade de ficar triste quando eles ficam tristes ou de ficar felizes quando estão felizes. Mas sim, claro, eu fico impressionado com a produção visual, principalmente, dessa série. Por outro lado, o ser tão retratado no Alto da Compadecida e seus efeitos especiais não me impressionam muito. Mas a história é magnífica. Os personagens são magníficos porque eles são reais. E não reais aqui no sentido de retratar a realidade do Nordeste do nosso país, mas no sentido de que eles são verdadeiros. Eu entendo as suas dores e eu torço por eles. Acompanhar a sua história me instiga, me inspira e é agradável estar na companhia do pessoal. Eu entendo que são duas coisas diferentes. Eu entendo que são duas propostas diferentes, são dois públicos diferentes, eu entendo. Mas os valores são os mesmos em muitos pontos. Pessoas tentando sobreviver à sua maneira, histórias de amores proibidos, história de filhos que almejam viver os seus próprios sonhos, ao invés dos sonhos que seus pais sonharam para eles. E, é claro, uma história de amizade. Eu sei que vivemos na era da imagem. E eu sei também que parece que há muitas obras cinematográficas que focam somente ou quase que totalmente nisso, onde a história vira só um detalhe dentro da história. E é claro que eu não sou avesso ao CGI ou aos efeitos especiais, muito pelo contrário, eu quero que eles me impressionem visualmente. Mas esses deveriam ser uma ferramenta para destacar a história, e não o grande destaque da história. Por isso que, na minha opinião, os Anéis de Poder não é o Alto da Compadecida. Porque enquanto um é uma imagem espetacular, o outro nos faz sentir o que a imagem mais espetacular não seria capaz de mostrar. Eu espero que nós contemos história pelo que a história tem para contar, não somente pelo que tem para mostrar. Eu espero que contemos histórias que sintonizem com nossas próprias histórias. E espero que a gente conte história que impressione mais os nossos corações do que os nossos olhos. Eu espero. Diz aí o que você acha dessa opinião. Gente, rapidinho. Permita-me fazer uma indicação aqui do canal Tolkien Talk. O pessoal lá é mega especialista do universo do Tolkien. E talvez você, assim como eu, saia de lá ainda mais apaixonado pela obra. Historiadores e historiadoras, conto com a força de vocês se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando esse vídeo com o seu pessoal. Nos próximos dias, eu vou compartilhar a segunda história autoral apresentada aqui no canal, beleza? Então, aciona o sininho para você não perder. Fechou? É isso. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.